A paz de Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus, né? Aqui, meus queridos irmãos, está aqui no final do nosso cenário, né? Você pode ver aqui, ó, o primeiro ponto de doutrina, tá vendo? Os 12 pontos de doutrina. O primeiro ponto de doutrina diz que a Bíblia é a nossa única e perfeita guia de fé. O segundo ponto de doutrina fala sobre a doutrina da Trindade, tá? Que Deus, a personalidade de Deus é constituída do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Jesus é Deus. E o terceiro ponto de doutrina fala de maneira incontestável que Jesus é Deus. Fala que ele tem duas naturezas, a divina e a humana, sendo, portanto, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E o quinto ponto de doutrina fala que a salvação só se recebe pela fé. Muito bem. Só que o pessoal apostatou, né? Apostatou das nossas doutrinas originais e colocaram como fundamento da nossa salvação, somando, né? Somando aquilo que o próprio Deus disse, né? Que a salvação é somente pela fé, colocaram como fundamento também o ensino que nós encontramos no livro de Tiago, que a respeito da salvação é um ensino contraditório. Fazendo isso, então, dando ao escrito de Tiago, né, que é um homem, né, foi um homem, né, nem apóstolo foi um homem, um bispo na cidade de Jerusalém, né, usando o texto de Tiago para se contrapor, ou para somar, ou para contradizer, ou para ser com igual autoridade ao ensino de Jesus, isso aí é idolatria. Fizeram de Tiago, do ensino de Tiago, um Deus, igual ao Senhor Jesus, né? Lá no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 3, diz: não terás outros deuses diante de mim. Então, quando dá a Tiago a igual autoridade à palavra de Jesus Cristo, que é o Deus que se fez homem, né? Então, dessa maneira fazem de Tiago um Deus, né? São adoradores, idólatras, adoradores de homens, né? Bom, mas vamos ver então, porque a congregação, a Rota, né? A Rota, que restaurou o ensino, o cristianismo primitivo, né? O cristianismo dos primeiros séculos, né? E fazendo o ensino de Tiago um fundamento da nossa fé, então vamos ver o que acreditava os crentes da igreja primitiva, né? Nós temos um livro histórico, né? Um livro que narra a história do cristianismo nos 4 primeiros séculos, né? Até o final do 4º século, escrito por Eusébio de Cesareia, que foi bispo na cidade de Cesareia. Ele foi um bispo da igreja primitiva. Ele escreveu a história do cristianismo. É um documento precioso que todos devem examinar e conhecer, porque ele narra detalhes importantíssimos, porque ele conheceu pessoalmente muitos da liderança da igreja primitiva, né? Ele era muito próximo dos acontecimentos, pois ele viveu meados do 3º século até 340 do século seguinte, né? Então, veja o que ele diz a respeito de Tiago e o seu livro, né? Veja aí. A respeito, né, disso, é só investigar na internet. Agora, a respeito do livro de Tiago, é bom, eu falei no vídeo anterior, né? Vamos repetir aqui, ó. Aqui, tá vendo? Eusébio de Cesareia, né? Ele foi bispo na cidade de Cesareia, né? E ele viveu de 263, do ano 263 ao ano 340. Quer dizer, ele viu lá a perseguição da igreja primitiva, né? Ele conheceu muitos dos pais da igreja, os primitivos crentes, né, que lideravam a igreja primitiva. Ele conheceu pessoalmente muitos deles, né? E ele viu lá o edito de tolerância em 303, lá do imperador Constantino. Ele esteve presente lá no concílio de Nicéia, lá em 325, né? Então foi ele quem batizou o imperador romano, que se converteu
ao cristianismo, por interesses políticos, né? Porque ele objetivava a união do império, né? Para não haver revolta, ele queria consolidar o seu poder. Então ele se batizou, se converteu ao cristianismo. Ninguém sabe ao certo se foi uma conversão verdadeira ou provavelmente foi uma conversão política, né? E ele começou a prestigiar o cristianismo primitivo, construindo templos, né? Construiu muitos templos, e ele assalariou os bispos da época, né? Pagava salário para eles, entendeu? Então, os bispos do cristianismo, por volta do ano 350, 400, eles eram poderosíssimos, né? Tinham muito dinheiro. Então Eusébio de Cesareia escreveu a história do cristianismo nos primeiros 4 séculos, né? Então esta é uma obra histórica. Você pode encontrar esse livro aí na internet, você pode encontrar, fazer a leitura e pode baixar ele também para o seu computador. É muito interessante que você conheça esta obra, porque é uma poderosa informação do cristianismo primitivo. E veja, na página 73, né? 72, na página 72, está vendo aqui, ó, ele vai falar sobre Tiago, irmão do Senhor. Está entendendo? Vai falar de Tiago, irmão do Senhor, no capítulo 23 da sua obra. E o título desse capítulo é O Martírio de Tiago, irmão do Senhor. Então aqui ele conta como foi martirizado, né? Tiago, que era bispo lá em Jerusalém, e irmão do Senhor, né? E finaliza os capítulos dizendo o seguinte, ó, veja bem, tá? Ele diz assim, vou ler aqui, ó. São tais os relatos a respeito de Tiago, de quem se diz que teria escrito a primeira das epístolas gerais. Então, veja essa frase, tá? Ele diz assim, de quem se diz que teria escrito a primeira das epístolas gerais. Quando ele fala de quem se diz que teria escrito, é porque, de fato, ninguém tem a certeza se o autor do livro de Tiago, que está aí na sua Bíblia, era realmente o Tiago, irmão do Senhor, né? Entendeu? Então, até hoje, nós não temos como provar isso. Não temos como provar essa autoria. Entendeu? Porque na época tinha vários Tiagos, né, no primeiro século, liderando a igreja cristã. Poderia ser um outro Tiago. Como saber? Como saber? Né? Depois ele diz, né, de quem se diz que teria escrito a primeira das epístolas gerais, mas deve-se observar que é considerada espúria. Olha, vou repetir, hein? Mas deve-se considerar que era considerada, né? Que é considerada espúria. Então vamos ver o significado de espúria. Olha, veja, o dicionário Priberon, você tem isso aí na internet, significa bastardo, ilegítimo, falso, contrafeito, falsificado, ilegítimo, ilícito, inoportuno. O dicionário Aurélio diz assim, bastardo também, né? Que não está como o autor fez, né? Quer dizer que foi pervertido, né? Cujo autor não é aquele a quem se atribui a obra, que é falsificado, estranha boa linguagem, contrário às regras, imundo, expurgo, despojado, privado. Então, entendeu? Então, é isso que esse livro aí era considerado lá pelos crentes da igreja primitiva, né? Entendeu? Bem, Eusébio de Cesareia faleceu em 340, né? E em 393 ou 395 houve o concílio de Hipona, né?
ia para aceitação do livro de Tiago. Foi aceito nesse concílio. Só que foi aceito em alguns lugares, né? Em outros lugares não aceitavam mesmo, né? Repudiavam a obra de Tiago. Entendeu? E veja bem, essa época, a igreja primitiva, eles já estavam desviados da verdade. Já tinham perdido aquela pureza do cristianismo dos primeiros séculos, né? Eles estavam fazendo oração pelos mortos, já tinham nos cultos, queimavam vela de parafina, né? Veneravam os anjos, veneravam os santos. Quando eu digo veneravam, é uma palavra, é um eufemismo que eu estou usando. Na realidade é adoração. Adoração a anjos, a adoração aos santos que morreram, né? E já estavam começando a chamar Maria como mãe de Deus. Já estava começando a ser introduzida na igreja a mariolatria, né? Então, num grupo religioso que já está desviado assim, dessa maneira do cristianismo, evidentemente que não teriam dificuldade nenhuma em aceitar o livro de Tiago, né? É isso. Agora o nosso querido Basimar, né? Ele diz, né? Não existe nenhuma prova contundente que de tais livros não eram na igreja primitiva. Então é um discurso para doentes mentais, pessoas que tiveram as suas mentes manipuladas por homens do anticristo, que são esses homens do ministério aí, que tiveram a ousadia de colocar, né, o livro de Tiago como fundamento da nossa fé, né?